Mas uma enfermidade inflamatória crônica, sistêmica e autoimune, de etiologia desconhecida, que afeta principalmente as membranas sinoviais de pequenas e grandes articulações. Tem uma epidemiologia estimada de uma prevalência de mais ou menos 1% da população adulta, e principal rango de idade, faixa etária, 35 a 50 anos, afetando aproximadamente 3 mulheres para cada homem. Embora a etiologia não esteja muito bem conhecida, é muito claro que, sobre a fisiopatologia, há a formação do pânus. O que é o pânus? Acá temos uma articulação saudável, com preservação do cartílago, do osso e da sinóvia. E aqui embaixo podemos ver o pânus, que seria um tecido inflamatório sinovial, proliferado hiperplásico, localizado abaixo da superfície articular. E esse tecido aqui que vai estimular a reabsorção da cartilagem adjacente e promover a erosão óssea. Isso tudo vai dar toda a sintomatologia clínica e os achados ecográficos, radiográficos e de ressonância magnética. As manifestações clínicas, e aqui eu vou dar ênfase só nos sintomas articulares, a gente tem que é uma poliartrite simétrica e aditiva, ou seja, uma artrite que vai afetar várias articulações de maneira quase sempre simétrica e sempre aditiva. Isso significa que, uma vez iniciado o processo inflamatório nessa articulação, se não começarmos com um tratamento adequado, esse trabalho, essas lesões, né, não vão ser remitidas, afetando frequentemente as mãos e os punhos, principalmente as metacarpofalangianas e as interfalangianas proximais, embora outros sítios também estejam presentes aí, nos pés, cotovelos, ombros, quadril e até mesmo na articulação temporomandibular. Lá na clínica, esses pacientes vão reclamar muito de dor, edema e a rigidez matutina, rigidez matinal, de mais de 1 hora, diferenciando-se muito dos outros quadros de artrite aí. Os critérios de classificação elaborados aí pelo ACR e pela EULAR, eles foram estabelecidos inicialmente em 1987, mas em 2010 foram revisados porque os critérios iniciais não pegavam os pacientes no momento de janela terapêutica adequada, então não pegavam os pacientes com artrite reumatoide precoce. Esses critérios revisados em 2010, ele é um sistema de pontuação que vai ver 4 frentes diferentes, né? A primeira é o envolvimento articular. Então, uma grande articulação o paciente não pontua, de 2 a 10 grandes articulações ele vai fazer 1 ponto, 1 a 3 pequenas articulações 2 pontos, 4 a 10 pequenas 3 pontos, e mais do que 10 articulações, sendo que pelo menos uma seja pequena, 5 pontos. Também são levados em conta a sorologia com fator reumatoide e anticorpo anti-CCP negativo. Se eles estiverem negativos, então 0, fator reumatoide ou anti-CCP positivo em baixas concentrações, baixos típicos, pontua 2, e se eles estiverem, algum dos dois estiver em altas concentrações, vai fazer 3 pontos. Duração dos sintomas, como a gente viu, é uma doença crônica, então um paciente que tiver mais de 6 sintomas, mais de 6 semanas de sintomatologia, vai ter 1 ponto, e os reagentes de fase aguda ou fase inflamatória, PCR ou VHS, se estiverem alterados, pontua, se não estiver alterado, não pontua. Desses critérios, essa revisão de critério, para nós, né, na parte de imagem, vamos dizer assim, não é tão importante, mas foi essa revisão de 2010 que estabeleceu que os exames de imagem podem e devem ser utilizados para confirmar os achados clínicos. Então, o que a gente vê com frequência é que o paciente que às vezes se queixa com algumas pequenas ou algumas grandes articulações, quando passa pelo protocolo de investigação da artrite reumatoide, consegue, né, acaba tendo uma pontuação maior e se enquadrando aqui nessa pontuação maior do que 6 para classificá-lo como portador de artrite reumatoide. É importante, obviamente, que esses critérios, para que eles sejam sensíveis, eles vão ser aplicados em pacientes que tenham sinovite clínica em pelo menos uma articulação e que, obviamente, não seja explicado por outra condição médica, então uma artrite séptica, uma artrite gotosa, por exemplo. A respeito dos exames de imagem, a radiografia é o exame mais utilizado para o diagnóstico e monitoramento da progressão da enfermidade, por conta da disponibilidade, né, do método.
Os principais achados, inicialmente, o aumento das partes moles e osteopenia justo-articular. Como a gente pode ver aqui na imagem, então, nas regiões aqui próximas da articulação, a gente tem uma redução da microarquitetura óssea. Mais tardiamente, a gente vai ter redução do espaço articular e o surgimento da erosão óssea, que gera uma lesão funcional importante. Porém, é um achado ecográfico, a erosão óssea está aqui apontada pelas setinhas, é um achado radiográfico que, por muitas vezes, vem de maneira tardia, no momento que o paciente já não tem muitos benefícios aí com a terapêutica. A ressonância magnética, por outro lado, tem uma maior sensibilidade na fase inicial, detecta alterações estruturais na cartilagem no osso de maneira mais precoce que a radiografia convencional e detecta o grande diferencial, o edema ósseo, que é um preditor da erosão óssea. Mas os problemas dos países, né, em desenvolvimento é que é um exame de alto custo, pouco disponível, é limitado, né, para avaliação de uma articulação só por exame, e os pacientes com claustrofobia e pacientes com implantes metálicos também vão ter mais problemas aqui. E, além disso, não tem padronização. Falando aqui da parte da ultrassonografia, a sensibilidade e a elasticidade são comparáveis com a ressonância magnética, auxilia na detecção precoce e no monitoramento da doença através da atividade do Power Doppler, do sinal Doppler, como a gente vai falar um pouco mais para frente. É um método não invasivo e de baixo custo e permite o estudo dinâmico das articulações e uma avaliação comparativa, né, bilateral. O grande benefício da ultrassonografia musculoesquelética é exatamente isso, né? Na maior parte das vezes a gente tem um modelo saudável contralateral que a gente pode fazer a comparação. E a desvantagem é que depende do operador, o exame bem feito depende de mãos experientes, e a dificuldade de avaliação de articulações profundas, como o quadril, por exemplo. O exame vai ser feito com um transdutor linear de alta frequência, de 5 a 16 MHz, que de maneira geral o paciente vai estar sentado com as mãos apoiadas sobre as pernas. E a gente tem 4 lesões elementares, então, agora falando da parte da ultrassonografia, são as 4 lesões principais, as mais procuradas. A primeira delas é a sinovite. Como a gente falou inicialmente, né, na fisiopatologia da doença, a sinove é o principal alvo da artrite reumatoide. Então, a sinovite vai ser encontrada como uma área hipoecóica intracapsular, pouco compressível e que não se desloca. Então, como a gente vê aqui, a gente tem uma articulação com a margem óssea e esse material hipoecóico intracapsular que não é compressível é a sinovite. A grande diferença dela para um líquido sinovial saudável é que ela pode ou não ter atividade Doppler, enquanto o líquido sinovial não vai ter. A atividade Doppler vai identificar fluxos de baixa velocidade, proporcionando assim informações sobre a atividade da doença e é útil tanto para o segmento quanto para o monitoramento da doença. O Doppler tem que ser ajustado com filtro baixo, abaixo de 100 Hz, e o PRF vai estar ali entre 0,5 e 0,7 kHz. Esse trabalho aqui, de Hefner, 2017, o que ele mostra? Ele mostrou que é importante a gente topografar a atividade Doppler da lesão da hipertrofia sinovial. Então ele dividiu o trabalho com o local 1 e o local 2, vou mostrar atrás. O local 1 é quando o sinal Doppler não tem contato com o osso, e o local 2 é quando ele tem contato ou até mesmo penetra o osso. E ele mostra que quando a atividade Doppler está em contato com o osso, penetrando o osso ou ali de maneira bem próxima, a progressão clínica e radiológica do paciente é muito mais agressiva e muito mais breve. Então, lá no seu laudo, você vai colocar a presença de sinovite, como a gente vai classificar daqui a pouco, você vai colocar a presença de sinovite com ou não atividade Doppler, e se tiver atividade Doppler, é legal você já colocar se tem ou não contato com o osso. O Doppler, especialmente quando está em contato ou penetrando o osso, é um importante preditor de progressão radiológica e progressão clínica. A segunda lesão elementar vai ser a erosão óssea, que é uma descontinuidade da superfície óssea interarticular, que vai ser visível em 2 planos ortogonais. É importante a ultrassonografia, né, a busca dela principalmente nos pacientes que não têm o estudo radiográfico alterado, porque a sensibilidade radiográfica é menor do que a ecográfica. Até no sinovite, a gente vai
encontrá-la como um tecido espesso, hipoecóico ou até mesmo anecoico, com ou sem líquido dentro da bainha do tendão, que se vê em dois planos perpendiculares, podendo ou não também ter atividade Doppler, porque ela vai estar com material sinovial espessado, inflamado, certo? E a entesopatia, a quarta lesão elementar, o tendão hipoecóico, com perda do padrão fibrilar, espessado, próximo aqui da inserção, e que pode apresentar ou não os focos de calcificação, que são essas imagens ecogênicas aqui. A gente tem uma imagem aqui comparando uma radiografia com ultrassom. O paciente tinha queixa, tinha dor, mas, dando um zoom aqui, a radiografia mostrava a metacarpofalangiana normal, mas na ultrassonografia a gente já tinha uma sinovite em atividade e com atividade Doppler e atingindo aqui a margem óssea. Então era uma paciente que provavelmente uma progressão clínica rápida vai apresentar. Aqui a ressonância de ultrassom, onde você tem intensidade do sinal pelo gadolínio, um exame caro, né, pelo menos na realidade brasileira, boliviana, um exame caro, pouco disponível. Você tem uma ecografia mostrando a mesma informação que o médico assistente precisa. Esse é o trabalho que deu origem a essa aula de hoje. A Omeract é um grupo de médicos, né, que estuda mais essa parte aí da artrite reumatoide, da Liga Europeia contra a artrite reumatoide. E eles criaram esse protocolo de avaliação que cria um sistema de pontuação confiável para avaliação da sinovite, tanto na escala de cinza quanto na atividade Doppler, convertendo assim o ultrassom uma ferramenta muito importante para a avaliação da sinovite. E aí eles graduaram de maneira objetiva a sinovite. Então, grau 0, a gente tem ausência da hipertrofia sinovial, aqui no esquema e na imagem, linha articular preservada, um pouquinho de líquido sinovial anecoico, tudo bem. No grau 1, a gente já começa a ter um pouquinho da hipertrofia sinovial, mas ainda preservando essa linha imaginária articular aqui entre as duas margens ósseas. No grau 2, a gente já vai ter extravasamento, né, como a gente vê aqui do lado, mas um limite superior é um plano côncavo. Um pouco mais difícil de avaliar isso, né? A gente brinca que no grau 2, como se fosse uma taça de vinho, né, como se aqui fosse uma taça de vinho e só extravasasse por um lado. Aí, enquanto no grau 3 a gente vai ter extravasamento para os dois lados da taça, deixando essa margem convexa superior, certo? Então, grau 0, 1, 2 e 3 da classificação da sinovite. Eles também fizeram a classificação da atividade Doppler. Então, grau 0, a gente tem uma sinovite sem sinal Doppler. Grau 1, a gente tem pouca sinovite, não considerando a sinovite em si, né, mas considerando o sinal Doppler, 3 pontos isolados, ou pelo menos um ponto confluente com 2 isolados. Então a gente tem aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente consegue ver que a sinovite na escala de cinza seria um grau 1, mas já tem um grau 1 também na escala de Doppler. Grau 2, mais atividade do que no grau 1, mas menos de 50% da lesão está com sinal Doppler, e no grau 3, mais de 50% da lesão apresenta atividade Doppler. Tudo isso daqui vai falar a respeito de atividade da doença, atividade inflamatória. Principalmente quando a gente inclui nesse estudo o índice de resistência. Se o índice de resistência for menor do que 0,75, igual o professor Procópio tinha comentado, isso daqui fala a favor de um processo inflamatório, uma vasodilatação, correto? Então a gente já viu quais são as lesões, a gente já viu como que a gente tem que classificá-las. O S7 é o protocolo que vai mostrar onde a gente vai procurar essas lesões. Então, a gente vai procurar essas lesões no punho, avaliação dorsal e volar, nas metacarpofalangianas do segundo e terceiro dedos e nas interfalangianas proximais do segundo e terceiro dedo, também avaliação dorsal e palmar. E nos membros inferiores, metatarsofalangianas de segundo e quinto dedo,
avaliação dorsal e palmar, como a gente vê aqui nessas imagens. E o que a gente vai buscar? As 4 lesões elementares que a gente veio falando: sinovite, erosão óssea, tenossinovite e a entesopatia. Então a gente tem aqui uma primeira imagem, a avaliação metacarpo falangiano, tendão preservado, padrão fibrilar normal, sem sinovite, tudo bem nessa imagem. Aqui, articulação radiocárpica, com discreta efusão líquida aqui, talvez um grau 1 de hipertrofia sinovial, uma avaliação radio-ulnar no transverso, também com articulação normal. A gente tem avaliação de metatarso falangiana alterada com sinovite, e inclusive com atividade Doppler grau 2, por exemplo. E o protocolo US10, diferente do US7, ele vai avaliar só articulações de membros superiores. Então, do lado direito e do lado esquerdo, vai avaliar punho, metacarpo falangianas e metatarso falangianas, punho, metacarpo falangianas e interfalangianas proximais do segundo e do terceiro dedo, totalizando assim as 10 articulações do protocolo. E a gente vai buscar sempre essas 4 principais lesões aqui. A gente tem evidenciando aqui um espessamento sinovial, uma hipertrofia sinovial, né? Atividade Doppler, uma tenossinovite aqui do quarto compartimento extensor, e aqui uma sinovite com atividade Doppler de local 1. Outras lesões que podem ser encontradas: bursite, cistos sinoviais e derrame articular, mas são lesões que são de pouca especificidade, né? São lesões que estão muito frequentes em outras patologias, devem ser descritas quando encontradas, mas elas têm pouca especificidade. O protocolo fala muito daquelas 4 lesões elementares, então a sinovite, erosão óssea, entesopatia e a tenossinovite, nesses pontos que a gente comentou. Aqui, o trabalho do Taylor, 2004, 20 anos tem esse trabalho, mostrando que a ultrassonografia é muito importante também na avaliação do prognóstico, sendo que os pacientes em tratamento com infliximab têm declínio ecográfico em 18 semanas, enquanto que a involução radiológica somente depois de 54 semanas. Então você tem um paciente que inicialmente vem no consultório com sinovite, com atividade Doppler, e aí na média, em 18 semanas, você já evolui, o paciente já evolui para perda da atividade Doppler, pelo menos. É uma enfermidade crônica, né? Considerações finais: é uma enfermidade crônica com um largo período subclínico. O diagnóstico precoce é fundamental para aproveitar a janela de oportunidade, evitar que os danos reversíveis se tornem irreversíveis. O ultrassom se tornou uma ferramenta eficaz tanto para diagnóstico precoce, tanto para o segmento da atividade da doença, e nenhum exame isolado, seja ele laboratorial de imagem, é capaz de diagnosticar a artrite reumatoide. Muito obrigado.